Olá pessoal, aqui é Vânia Cirne para Direito no Ponto, seu novo canal de estudos. Bom, eu sou promotora de justiça aqui do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e estou aqui com vocês para conversar sobre algumas matérias que são cobradas em concursos públicos. A primeira matéria escolhida foi ato infracional. E o porquê da escolha desse tema? É porque olhando o edital do concurso da Defensoria Pública, que já vai, né, ter prova em junho, você olha a matéria de Direito da Criança e do Adolescente e encontra ali 5 pontos, e ato infracional está presente em cada um deles. Por que eu estou falando isso? Porque é interessante o candidato ter uma estratégia na hora de estudar para o concurso. É bom que ele estude o edital, perca um tempinho estudando o edital para ganhar tempo e eficiência, né, durante os estudos das matérias em si. Na hora de priorizar as revisões, você deve dar mais atenção às matérias que estão em mais pontos do edital. Ou seja, se uma matéria ela se encontra em 3, 4, 5 pontos, já, né, dá mais atenção a ela e depois revisa as demais. Bom, agora falando sobre ato infracional, né, que é a nossa matéria de hoje. O ato infracional, ele é definido como a conduta análoga crime ou contravenção penal praticada ou pela criança ou pelo adolescente, ou seja, os inimputáveis, que têm menos de 18 anos. A Constituição da República prevê que são inimputáveis os menores de 18 anos, assim como o Código Penal e o Estatuto também trazem essa previsão. Sendo certo o seguinte, que até os 18 anos incompletos, a pessoa é considerada criança. Dos 12 aos 18 incompletos, ela é adolescente. A criança, se praticar um ato infracional análogo a crime ou contravenção penal, está sujeita às medidas de proteção que estão previstas no artigo 101 do Estatuto. Já o adolescente, se ele vier praticar esse ato infracional análogo a um crime ou contravenção penal, ele estará sujeito às medidas socioeducativas, sobre as quais nós vamos falar no nosso próximo encontro. Falando sobre o ato infracional, tem que ser vista a idade quando da prática desse ato, ou seja, um adolescente de 17 anos e meio, digamos, ele pratique um ato infracional análogo a um homicídio. Ainda que esse processo dele demore e ele venha a ser julgado com 18 anos ou mais, deverá ser aplicada a ele uma medida socioeducativa. Ele jamais poderá ser punido com uma pena, né? O adolescente, ele tem aplicado a ele uma medida socioeducativa e num estabelecimento que seja voltado para crianças e adolescentes. É um estabelecimento diverso do prisional, né? Inserir crianças ou adolescentes no estabelecimento prisional viola o Estatuto da Criança e Adolescente, como já decidido várias vezes pelo STF e pelo STJ também. Bom, quanto a essa idade na época do fato, mas então pode ser aplicada a medida socioeducativa a quem tem mais de 18 anos? Sim, até os 21 anos é cabível essa aplicação. Inclusive, isso está presente no ECA, essa previsão, e há o enunciado de súmula 605 do STJ, que prevê justamente isso. Ainda que seja maior de 18 anos, ele vai sofrer uma medida socioeducativa e não ser aplicada uma pena, ou seja, até os 21 anos, o Estatuto da Criança e Adolescente se aplica ao adolescente. Né? Mas então quer dizer que depois dos 21 anos não acontece mais nada? Exatamente isso. Inclusive aos 21 anos, se ele estiver apreendido, ele tem que ser imediatamente liberado. Mas então não vai acontecer nada com o adolescente? É assim, o processo pode demorar? Não, porque o processo do adolescente tem um prazo máximo de 45 dias de duração quando o adolescente se encontra internado. Ele só pode demorar muito caso o adolescente esteja solto e haja intercorrências que não permitam que ele seja julgado logo. Porque a intenção da medida socioeducativa é reintegrar o adolescente à sociedade, não é punir. Bem, outra coisa da medida socioeducativa é que ela somente pode ser aplicada pelo magistrado, né? O enunciado de súmula 108 da STJ prevê isso.
e a medida socioeducativa será aplicada mediante o devido processo legal. Então como é que acontece quando o adolescente pratica um ato infracional? Bom, havendo flagrante do ato infracional, ele pode ser imediatamente conduzido à autoridade policial, e daí essa autoridade policial deverá dar ciência aos pais dele, ou responsáveis, de forma assim continente, sem demora, e também deverá comunicar ao magistrado. Bem, a autoridade policial deverá avaliar as circunstâncias, a gravidade da prática desse ato e ver se é caso de liberação desse adolescente, né, encaminhando ao responsável mediante termos de responsabilidade. Mas o ato infracional é grave, digamos, análogo a um roubo. Então ele deverá levar esse adolescente à presença do membro do Ministério Público, que terá diante dele 3 opções. Ele deverá fazer a oitiva do adolescente e depois decidir se é caso de remissão ou se é caso de arquivamento, ou então de oferecer uma representação por medida socioeducativa ao magistrado. Se for o caso de oferecimento de uma medida socioeducativa, poderá ser pedida a internação provisória. Então o adolescente será internado mediante decisão fundamentada do magistrado. Observe-se bem isso, o adolescente ele só pode ser internado por ato infracional caso haja decisão fundamentada do magistrado ou caso haja flagrante de ato infracional. Bem, o membro do Ministério Público também pode oferecer uma remissão ao adolescente, que nada mais é do que o perdão, né? Ele entendendo que pela gravidade do ato, pela conscientização do adolescente, a presença da família dele, há uma possibilidade dele se reinserir sem necessidade de uma medida, o membro do Ministério Público oferece uma remissão e pode vir acumulada com medidas de proteção, aquelas medidas do 101 do ECA que eu comentei antes. Jamais poderá acumular com uma medida socioeducativa, porque essa medida socioeducativa ela deve ser aplicada pelo magistrado. Bom, então há um exemplo de medida de proteção oferecida junto a uma remissão, que não seja simples. Poderá haver o encaminhamento do adolescente à matrícula em locais oficiais de ensino, instituições de ensino. Poderá haver encaminhamento desse adolescente a programas sociais, acompanhamento, programa de tratamento toxicológico, enfim. E havendo a representação com medida socioeducativa, a remissão ela será causa de suspensão ou extinção do processo. Havendo antes do processo, essa remissão será a forma de exclusão do processo, ou seja, não haverá processo. Outra coisa, sendo aplicada uma medida de proteção, juntamente com a medida socioeducativa, juntamente com a remissão, o magistrado deverá acompanhar, né, se foi cumprido, então enquanto isso o processo fica suspenso e depois que for cumprido será extinto. Se for remissão simples, não, aí nada mais é aplicado e é concedida a remissão. Mas independentemente disso, a remissão ela não gera antecedentes, ou seja, aquele adolescente ele continua com a ficha de antecedentes infracionais dele limpa. Bom, eu vou falar da próxima vez sobre o processo mesmo, né, de medida socioeducativa e queria falar para os senhores o seguinte, os senhores viram que várias vezes eu falei na Constituição, falei no Código Penal, falei no Estatuto e também falei de alguns enunciados de súmula, ou seja, o concursando ele tem que estudar as matérias de uma maneira, digamos, conjugada, porque as disciplinas do direito, elas não são sedimentadas, não são compartimentos estanques. Você tem que olhar, a Constituição, ela irradia suas luzes, todas as matérias elas se comunicam, estão interligadas. Então, o concursando ele tem que estudar as matérias de uma maneira que,
né, ele pense o que o Estatuto está dizendo, tá, de acordo com a Constituição, tá. Tem também a jurisprudência, eu vou estudar, né, os enunciados de súmulas, vou ler os informativos dos tribunais superiores, que isso vai dar um estudo, uma visão mais completa. Bom, espero que eu tenha ajudado um pouquinho. Se gostaram, deem like. Se não gostaram, também podem fazer críticas construtivas. Desejo a todos bons estudos e um grande abraço.